Meus queridos e amigos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 5, diz que: sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Aqui, de acordo com esta palavra, com este versículo, Deuteronômio capítulo 5, capítulo 8, versículo 5, venhamos a entender que o Senhor Deus, Ele se compara como um pai de família. O pai de família, quando ele quer bem o filho, é igualmente Deus, porque ele realmente ama. Assim como o homem, pai de família, quando vê o filho rebelde, quando vê o filho no caminho errado, no caminho que não é o caminho lícito diante do Senhor, o filho, ele está neste caminho, e o pai, quando observa essas atitudes do filho, ele aconselha, ele repreende. Às vezes o pai até castiga. Deus também, desta mesma forma, age. Assim como um pai castiga o filho da qual quer bem, assim também é Deus, porque Ele castiga e açoita todos quanto Ele realmente ama. Então, nós entendemos neste versículo que, de acordo com ele, Deus é comparável a um pai de família. Se nós formos pegarmos o livro de Provérbios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 11, 12, esses dois versículos nos traz algo significativo. Olha só o que diz o versículo 11 e o versículo 12: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha só, da mesma sorte que o pai quer bem o filho, açoita quando o filho está no caminho errado, assim também será o nosso soberano Deus. Assim também será o nosso precioso Senhor e Salvador Jesus. O nosso Senhor Deus, Ele castiga e açoita o filho na qual Ele realmente ama. Provérbios capítulo 19, versículo 20 diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Se você quiser ser sábio, ouve o conselho, ouve o conselho e recebe a correção, porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama, Ele açoita a quem Ele ama, Ele repreende e castiga a quem Ele realmente ama. Pois recebe esta correção. Se caso você está sendo corrigido por Deus, não te enojes, não te amedrontes, não
se desespere, porque uma repreensão vinda da parte de Deus é uma prova de amor que Ele está provando para ti. Ouve o conselho de teu pai e não rejeite os ensinamentos da sua mãe. A Bíblia diz que o filho que honra pai e mãe, os dias de vida se prolongará sobre a face da terra. Mas o filho que ele não honra pai, ele não honra mãe, ele logo cairá na ruína. Os seus dias de vida serão diminuídos. A Bíblia que diz: o filho que não honra pai e mãe, isso é um mandamento. Deus dizendo para o filho honrar pai e mãe, para que seus dias de vida se prolonguem sobre esta terra. Mas o filho que ele não honra pai, que ele não honra mãe, este filho logo cairá na ruína. Mateus capítulo 18, versículo de número 15, 16 e 17 diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, disse a igreja. E se também não escutar, a igreja considera o como um gentil e publicano. Olha só, aqui está falando de como tratar o pecado de alguém. Se um irmão pecar, se ele tropeçar, se ele estiver cometendo um tipo de delito, pecado na qual a Bíblia relata, se ele estiver num dos atos pecaminosos que a Bíblia condena, a Bíblia vai dizer para que quando um irmão vê o outro irmão pecando desta forma, vai somente tu e ele e repreende. Se ele te ouviu, você ganhaste o irmão para Cristo, porque ele vai se arrepender dos seus atos pecaminosos e vai ter uma mudança de vida. Mas se ele não ouvir, a Bíblia dá a entender que você tem que levar uma ou duas pessoas para testemunhar. Se caso, mesmo assim, entre 3 pessoas, 2 ou 3, pela boca dessas pessoas, eles não ouvirem, ou seja, ele não ouvir, não dar crédito e não se arrepender, a Bíblia diz que agora é o momento de falar para a igreja, entregue para a igreja, para que a igreja possa examinar e aconselhar. Se caso ele não ouvir a igreja, este tal seja considerado como um publicano e pecador. Então nós entendemos que
publicanos eram considerados afastados do povo, eram considerados pecadores. Então, desta mesma forma, se alguém vir o irmão pecar, vai, repreende. Se ele não ouvir, vai com uma ou com duas pessoas para testemunhas, porque pela boca de duas ou três testemunhas será confirmada diante de Deus. Se não ouvir mesmo assim, leve para a igreja, apresenta para o pastor. Se ele não ouvir o pastor, a Bíblia dá a entender que temos que tratar este irmão como um publicano e pecador. Dessa forma que temos que tratar o pecado de alguém que peca. Desta forma é que a igreja tem que tratar o pecado de alguém que transgrediu. Desta forma é que o irmão deve tratar o pecado de outro irmão que fez algo de delito, fez algo que não foi agradável. 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 5, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, diz assim: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Olha só, digamos então que dentro de uma igreja tem várias pessoas, membros da mesma, e o líder da igreja observa que alguém pecou. E este líder foi até aonde essa pessoa que pecou, tentou fazer com que ele se arrependa dos seus pecados, porém não teve sucesso. Ele não ouviu. Levou duas ou três pessoas para testemunhar. Infelizmente, da mesma forma, não ouviu. Foi entregue para a igreja para apresentar diante da igreja, diante do público. Mesmo assim, ele não ouviu. Agora o caso se tornou mais sério. Ele é considerado como publicano, como pecador. Ele é cortado da membresia. É desta forma que a Bíblia nos ensina a tratar o pecado de alguém que transgrediu. 2 Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura que está dentro da Bíblia, ela é proveitosa, ela é divinamente inspirada por Deus para ensinar, para corrigir, para instruir no caminho da justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz: que pregues a palavra injus, a tempo e fora de tempo, corrija-se, repreenda-se, exorte-se com toda a longanimidade e doutrina. Para alguém repreender alguém, essa pessoa tem que ter longanimidade. Essa pessoa tem que ter um bom senso para conseguir repreender alguém. Essa pessoa, para repreender alguém, ela tem que ser um exemplo, para que este alguém que vai ser repreendido olha e foca nessa pessoa que está repreendendo e veja clareza, santidade. Certa vez Jesus Cristo disse que para tirar o cisco do olho de um irmão, primeiramente observa-se para si mesmo que não há uma trave no seu próprio olho. Para que alguém possa repreender alguém, ele tem que ser um exemplo para a repreensão.
Para que alguém possa corrigir alguém, essa pessoa tem que estar correta. Então, desde então, se caso contrário for, essa pessoa não deve repreender, porque ela não está sendo a luz, ela não está sendo o exemplo, ela não está iluminada para tentar iluminar alguém. Certa vez Jesus Cristo também disse: um cego não pode guiar outro cego, pois ambos cairão numa cova. Pessoa que pecam, pecado que é banal, que é horroroso, essa pessoa, ela não pode ensinar outra pessoa, porque senão ambas as pessoas cairão numa cova. Porque a Bíblia chama isso de cegueira. Alguém está cego espiritual ensinando alguém. Essas pessoas que não se olham a si próprio para repreender alguém, essas pessoas é chamado por Jesus de cego, condutores de cego. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige e ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sós então bastar e não filho. Olha só, a pessoa ela tem que estar debaixo da disciplina, debaixo da doutrina, debaixo do ensinamento. Caso contrário, essa pessoa será bastardo e não filho. Que filho é que o pai não corrija quando o filho está no caminho errado? Filho meu, não rejeites a correção do Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz para que nós não possamos rejeitar a correção de Deus, porque a correção dele é um ato de amor, é uma prova amorosa para conosco. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Aqui há uma palavra de arrependimento. Sê, pois, zeloso e arrepende. Jesus, ele repreende, ele castiga a todos quanto ele ama. Capítulo 18, versículo 4 diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sair da onde? Sair das vaidades, dos caminhos de pecado, sair dos caminhos de prostituição, adultério, fornicação, sair do caminho do pecado que leva à morte. Então, nós entendemos aqui que alguém ouve, este alguém é o servo de Deus por nome João. Ele ouve uma voz que dizia: sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. A grande prostituta que estava despida, que era culpada dos sangues dos profetas, os adultérios, prostituições, pecados, lascívia, homossexualismo, efeminação, lesbianismo, tudo isso se trata de prostituição. Sai deste caminho,
povo de Deus, esse caminho te leva para a perdição. Bebedices, feitiçarias, glutonarias, invejas, homicídios, fofocas e coisas semelhantes a estas. Fujam delas, povo de Deus. Apocalipse, capítulo de número 21, e o versículo de número 8 diz assim: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então aqui está uma lista de pessoas rebeldes, filhos que não obedecem, homens e mulheres que não honram a palavra de Deus, vivem pecando, transgredindo, fazendo coisas que bem provém a carne, carnalidade humana. Essas pessoas não podem receber o reino de Deus. Por isso que iniciamos com o ensinamento de hoje em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, falando sobre o castigo de Deus para com o homem, da mesma forma o castigo do homem para com o filho. E já em Apocalipse, nesse capítulo 21, versículo 8, está tratando aqui de uma lista de pessoas que não podem entrar no céu, que é participante da segunda morte. Essas pessoas são lançadas no lago de ar que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Então, meus queridos, arrependam-se enquanto há tempo. Enquanto a porta da graça está aberta, trate em se arrepender, trate em confessar Jesus como seu Salvador e viver segundo o seu Evangelho. Jesus disse: Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por Ele. Jesus está dizendo que só existe um caminho. O sábio Salomão disse que há caminhos que parecem ser o caminho certo, mas o final deste caminho conduz para a morte, e esta morte é uma morte eterna. O caminho das bebedices, das feitiçarias, das intrigas, das desamizades, das fofocas, das invejas, dos homicídios, do adultério, da fornicação, da lascívia, do homossexualismo, do lesbianismo. Todos esses caminhos são caminhos que parecem para o homem um caminho bom, mas esse caminho conduz à morte eterna. Fujam desses caminhos, povo de Deus, enquanto a porta da graça está escancarada, aberta. Embora não existe um versículo que digam que a porta da graça está aberta, mas nós entendemos, embasado na Bíblia, que esta porta se torna ou continua aberta, pelo simples fato de que Jesus, Ele espera o homem se arrepender, e quando o homem se arrepende, Ele abraça e perdoa. A porta da graça está aberta. Jesus morreu na cruz do Calvário e foi para salvar. E até hoje Ele aguarda arrependimento. Se houver arrependimento, haverá salvação. Mas se caso contrário, lago de fogo com enxofre que arde para todo sempre.